né? Vou explicar de novo o problema da polarização política, que já faz um tempinho e todo mundo esquece o conceito, né, de polarização política. Primeiramente, o conceito de polarização política significa o seguinte: quando os setores fundamentais da burguesia conseguem estabelecer um equilíbrio político na sua dominação, existe um movimento de convergência para o centro. Por isso que a burguesia gosta de falar que a direita, papapá, é centro. Né? Então vocês vão falar muito centro-direita, né? Centro-direita, você vai ver, é um fascista. E aí falam em centro-esquerda. Então, eles querem dizer o seguinte: tem que montar um núcleo que atraia tudo para o centro, que se transforma no centro de gravidade político, e as coisas giram em torno disso daí. Isso aí fortalece o Estado, é um bloco unitário da burguesia e tudo mais. As massas, quando a situação está polarizada, está convergindo para o centro, elas estão dominadas completamente pela política burguesa, de uma forma ou de outra. Pode ser que elas estejam dominadas pela política burguesa devido à presença de um partido que se apresenta como de esquerda. Mas, de qualquer maneira, as massas estão dominadas por esse centro. Quando os extremos começam a dominar a situação política, nós dizemos que é uma polarização. Isso significa que o centro ele foi desmoronando gradativamente até perder a sua capacidade de polarização. É o caso, por exemplo, italiano. Na Itália, o centro político desmoronou. O centro político era o PD, o Partido Democrático, ex-Partido Comunista Italiano, maior partido do país. Tá? Na eleição, houve uma vitória avassaladora dos partidos mais extremos. O Partido Cinco Estrelas, que é um partido de classe média e meio aloprada, e o partido, né, da antiga Frente do Norte, Frente Lombarda, que é um partido abertamente fascista, que é o partido que está no governo hoje, junto com o Movimento Cinco Estrelas. Quer dizer, os partidos de centro e até os partidos de direita mais próximos do centro, como era o caso do Berlusconi, perderam a eleição. Há um esvaziamento político desse centro e uma polarização. Tá claro? Isso daí está acontecendo em vários países do mundo. É uma tendência mundial. A vitória do Trump é uma vitória, né, do enfraquecimento do centro. O crescimento da extrema-direita nacionalista europeia também é uma tendência à polarização. O crescimento da ala esquerda do Partido Trabalhista Britânico mostra a mesma tendência à polarização. Por que o centro está se esvaziando? Porque a política do centro é uma política que é profundamente rejeitada pelas massas. Nós estamos vendo no Brasil. O governo Temer, o governo golpista, lançou uma política que é uma reedição muito piorada da política neoliberal anterior, que já havia fracassado, que havia provocado no continente latino-americano uma situação revolucionária, que levou o PT ao poder. Essa política já foi rejeitada em todos os países. Ela está sendo reintroduzida e ela está sendo rejeitada também. Portanto, não há apoio popular, né? No caso dos mexicanos, falaram abertamente que os partidos tradicionais mexicanos estão completamente esvaziados nesse momento. Né? Então, há essa tendência à polarização. A tendência à polarização, uma coisa que nós temos que entender, para não se deixar levar pelas aparências, é o seguinte: não há uma simetria absoluta na polarização. A polarização ela tem um lado ativo e tem um lado passivo. O lado ativo é a mobilização popular, porque é a mobilização popular que esvaziou os partidos de centro e se deslocou para a esquerda, como acontece no Brasil.
E depois ele tem um lado que seria passivo, digamos assim, porque é um lado que se organiza como reflexo do deslocamento das massas à esquerda, que é a direita ou a extrema-direita. Então, quer dizer, a polarização é sempre um movimento das massas à esquerda. Como o movimento das massas à esquerda não pode ser deixado no seu livre desenvolvimento pela burguesia, a burguesia organiza o polo oposto, que é um polo bem mais artificial do que o polo esquerdo. É o que acontece, numa revolução acontece isso, de uma maneira extrema. Se a gente pegar o caso da Revolução Russa, por exemplo, nós vamos ver que a classe operária de conjunto se organiza na esquerda. Quase todo mundo está à esquerda. Num dado momento, a burguesia procura organizar um polo direito com muita dificuldade. Mas a polarização toda é um movimento para a esquerda. É importante entender isso daí, se nós queremos fazer uma análise objetiva, científica, porque senão polarização parece uma coisa... às vezes até eu vejo gente de esquerda usar a expressão polarização como uma coisa negativa. Não, polarização significa, antes de mais nada, que as massas começam a se libertar dos partidos, que são uma espécie de penitenciária política onde elas estão a maior parte do tempo, e se deslocam para a esquerda. E aí, como a burguesia não está morta, ela cria um polo direito para resistir a esse deslocamento à esquerda. Esse é o movimento real de toda a polarização. É isso que nós estamos vendo na América Latina.